empoderamento, expressão que está em alta, assim como o vitimismo e outras muito usadas na internet pela população hoje, que geram muito debate, muita reflexão. E antes de falar sobre o que penso sobre empoderamento, vou citar um pouco de minha história. Cresci com mulheres de atitude. A maior parte da minha infância foi com mãe, avó, mulheres de atitude. Minha avó, por exemplo, professora, antes de casar, tinha acabado de se formar no magistério. E o namorado, então, disse para ela: vamos casar, mas não se preocupe em trabalhar, não. Eu sustento a casa, sustento você, você fica em casa. Minha avó disse: não vou jogar fora meus estudos. Estudei para ser professora e vou ser professora, vou exercer a profissão que escolhi. E mais, se você não estiver satisfeito, pode ir. Meu avô pensou e aceitou que minha avó fosse trabalhar. E minha avó foi trabalhar, não na cidade onde morava. Foi mandada para várias cidades. Foi professora em escolas, em áreas rurais, em sítios. Deu aula até dentro de galinheiro, como ela falou, que a prefeitura ainda estava construindo escola. Isso na década de 30, 40. E assim minha avó fez a vida, teve o salário dela, manteve o casamento e nem por isso deixou de sofrer com aquela imposição do homem, o machismo típico da época. Em família, não vou apontar este ou aquele, avô, irmão, tios, sobrinhos, não vou citar nomes, não vou citar parentes, mas no ambiente familiar que cresci, de mulheres de atitude, também presenciei e também ouvi relatos do domínio do homem, do machismo, que era muito comum até os anos 80, mais ou menos. Os anos 90 para cá passou a ser muito maquiado. E minha mãe, que eu tive mais convívio, também antes de casar já tinha arrumado emprego, foi trabalhar e depois de casada prestou concurso. Foi também independente do marido. Meu avô trabalhou, minha avó trabalhou, minha mãe trabalhou, meu pai trabalhou. Todos com suas independências. E minha família não teve mulher submissa, mas nem por isso deixaram também de sofrer algumas agressões verbais e principalmente chantagens emocionais, psicológicas, aquela tentativa do homem se impor sobre a mulher. Presenciei em família, tive em meu convívio, durante a infância e adolescência, mulheres guerreiras que foram à luta. Hoje, amigas conhecidas diriam: você teve avó empoderada, teve mãe empoderada. Foram à luta, não abaixaram a cabeça, não se submeteram ao marido que sustenta a casa e a mulher, dona de casa, lavando roupa, cuidando dos filhos, sem a liberdade financeira. Não. Em minha família tive mulheres que trabalharam, independentes na questão financeira.
mas também guardaram determinadas mágoas do domínio, principalmente das chantagens emocionais de parentes do sexo masculino. Também fui presenciando e hoje vejo também, não só em família, mas em muitos ambientes familiares, homens que defendem a liberdade da mulher, mas no fundo são machistas e racistas também. Presencio também muito racismo encoberto. Enfim, cresci num ambiente conservador, cresci num ambiente também de muita caridade, religioso, mas enxergando já os abusos, os excessos, o que era certo, o respeito às pessoas, aos idosos, às mulheres. Inclusive, por volta dos 10 anos de idade, agora não vou me recordar, já no ginásio, quinta série ginasial, aula de educação artística, fiz um desenho, olha só, eu ainda não entendia totalmente, tinha apenas bases, lia muito, e o desenho que escolhi foi justamente sobre a mulher. Desenhei um rosto feminino e escrevi Human Lib. O professor arregalou os olhos. Nunca tinha visto nada semelhante na quinta série ginasial, primeiro ano do ginásio. Como lia muito, eu não saberia ainda fazer uma palestra, explicar aquilo que eu tinha entendido, mas tinha bases. Já lia, mas já começava a entender o que era o mundo, o que eram as pessoas, a hierarquia familiar, a sociedade, o que as mulheres sofriam, o que os jovens adolescentes passavam na época, como eram submetidos dentro de casa e fora de casa, no ambiente de trabalho, as discriminações, o preconceito que sofriam na rua, nas escolas. Já começava a enxergar naquela idade. E hoje vejo a questão aí do assunto deste vídeo, a evolução que tivemos no decorrer das décadas. Já militei muito também, tive uma longa trajetória de vida social e política, e digo que precisa haver um certo rever do caminhar das coisas. É preciso repensar o caminho que as lutas iniciadas lá atrás acabou tomando, o caminho que essas lutas tomaram. Até onde chegamos, o que acabamos ultrapassando. E para encerrar o vídeo, uma expressão bastante conhecida: dê poder ao homem e descobrirá quem ele é. Maquiavel. Analisem, então, a palavra poder, o que ela transmite a cada um. Agora falando de seres humanos. Acima da questão homem-mulher, somos seres humanos. Dê poder ao ser humano e descobrirá quem ele é, seja homem ou seja mulher. Então é uma questão
de ser humano, o que cada um faz com essa ferramenta chamada poder. Analisem a questão da violência, que já falei em alguns vídeos, a extensão do assunto violência, o que anda acontecendo na sociedade, principalmente com crianças, com os filhos, o que esse poder, quando tratado de uma forma inconsequente, quando o ego é colocado acima de tudo, quando o ser humano pega esse poder conquistado, tenha ele o passado que teve de sofrimento, de traumas, de lutas pela sobrevivência, mas o que ele está fazendo com o poder adquirido, seja homem, seja mulher. A questão do empoderamento focado no feminino, mesma coisa. São mulheres, são seres humanos com poder nas mãos, que uso elas estão fazendo desse instrumento. Esse instrumento de poder, de libertação, como fiz o desenho quando criança. Human Lib. Muito se conquistou para o bem. Muito se tem produzido também para o mal, com essa mesma ferramenta. Mais uma vez, analisem a famosa expressão de Maquiavel: dê poder ao ser humano e você vai descobrir as fraquezas dele, o que ele tem lá dentro, o caráter dele. Muitas vezes, o que ele passou na vida, ele poderia ter usado para construir, mas pode também usar para destruir. Obrigado, até o próximo vídeo.